Pedir para os irmãos se colocarem de pé. Sal da igreja capaz do Senhor Jesus. A palavra que eu trouxe hoje, com a ajuda de Deus, peço para os irmãos abrirem Apocalipse 3, versículo 14 até o 19. Amém? Começou a ler, não? Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possa ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependente. Amém? Pode se assentar. Não. Apocalipse, que foi escrito por João, revelado a ele, né? De Apocalipse você pega 7 igrejas, né? Que alguns dizem que são períodos da igreja na Terra, e muitos assemelham a Laodiceia ao período atual. A igreja de Laodiceia física, que fica na região da Frígia, que era na Ásia Menor, né? Ela é vista dessa forma fisicamente porque as águas de Laodiceia eram mornas, né? E também não eram águas próprias para o consumo. Mas eu quero falar hoje da igreja Laodiceia espiritual. A igreja de Laodiceia, ela era muito misturada com o mundo. Os judeus, que foram o primeiro povo monoteísta, né, que acreditaram em um só Deus, restante do povoado daquela época, todos eram pagãos, acreditavam em vários deuses, tinham ídolos, né, faziam ídolos de madeira, de barro. E nesse período de Laodiceia, hoje não é diferente. A igreja de hoje diz, né, que acredita em Deus, porém ela está misturada com o mundo. Mas o porquê que essa igreja não está firme na palavra e está misturada com o mundo? Eu vou pegar uma referência aqui, que é em Tiago 2. Tiago 2,17 diz: assim é a fé, se não tiver as obras, é morna em si mesma. 18. Porque o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, qual seriam as obras da igreja de Laodiceia? Todos sabem que não é as obras que salvam o homem, né? O homem não é justificado pelas obras. Porém, Tiago, ele dá esse texto e informa: mas quais as suas obras? Você diz que tem fé, mas o que você tem feito? A obra, se você pegar o significado de obra, ela é trabalho, é o que você faz, não só no seu trabalho, mas no dia a dia, né? Desde o período que você acorda ao período que você dorme, isso é a obra. E a obra, ela gera frutos do seu trabalho. Quem trabalha numa empresa, né? Você trabalha 30 dias, no final do mês você tem o fruto do seu trabalho. E aqui ele questiona: como você tem fé se você não tem as obras? Então ele não inverte, não é a fé que vem por causa das obras. As obras é resultado da fé. E eu estava procurando algumas referências, né? E o irmão, eu falei com o pastor Antônio,
né, que ele pediu para trazer a palavra, mas eu não disse o texto, né, irmão? E o irmão leu o Salmo 16, né? O Salmo 16, no versículo 4, ele fala da questão de outro Deus, né, com D minúsculo, e que viria destruição para aqueles que se apressam a buscar outro Deus, né, que é Deus minúsculo. E eu queria trazer essa parte de buscar outros deuses, né, que a Bíblia sempre fala, não terá outro Deus diante de mim. Se você olhar, o paganismo, o fruto do paganismo hoje tem um outro nome, ele é chamado de ecumenismo. E se você pegar até o Papa como referência, ele carrega a Bíblia e diz que esse livro aqui é a derrota de Deus. Mas ele seria um líder, pode-se dizer, cristão, e como que ele diz que a Bíblia é o livro que significa a derrota de Deus? E é estranho, né? Eu estava vendo alguns vídeos e vi, não sei se o Papa estava ministrando, mas era o Papa. Ele, em um templo, onde ele ficava, tinha bastante luz, a parte que ele estava era mais alta, e ao fundo, no escuro, tinha uma cruz com Jesus crucificado abaixo dele. Ou seja, o homem se exaltando acima de Deus, negando o sacrifício do Cordeiro, né? Que ele diz que Jesus, ao ser sacrificado, ele foi derrotado. Justamente foi o contrário, né? Ele venceu através do sacrifício. Hein? E lá para janeiro ou abril do ano que vem, o próprio Papa, com outras pessoas, né? Ele está se reunindo para trazer a união das religiões, não digo igreja, das religiões. Ele sentou com diversos, mais de 100, se eu não me engano, pessoas representantes de todas as religiões do mundo. E foi construído 3 templos, né? Um templo para o cristão, um templo para o judeu e um templo para o muçulmano, onde todos simbolizam as 3 maiores religiões do mundo, né? Se não me engano, 70% das pessoas do mundo, onde todos podem adorar a Deus. Mas como que todos podem adorar a Deus? E tem 3 templos que são bem semelhantes, né, fisicamente, ao mesmo tempo, sendo que se a gente pegar hoje a questão do Afeganistão, né, se um cristão passa lá por ter a Bíblia no celular, se ele não tirar, ele é morto. Então como que as pessoas vão adorar a Deus nesses templos? Se pegar o judeu ele nega, a sua grande maioria, né? Ele nega Cristo, mas ele não só nega, ele blasfema, ele xinga Cristo. Eu vi um vídeo, acho que não foi por coincidência, de um rapaz que saiu entrevistando alguns judeus e ele falava das obras de Jesus, mas ele não falava do nome de Jesus. E ele perguntava para aqueles judeus o que eles achavam, né? Aí ele perguntou até para um rabino, o rabino exaltou, disse que era um judeu puro, e quando ele falava que era Jesus, o semblante do rabino caía, né? Ele negava, saía de perto. E aqui em Tiago 3, 11, ele fala: porventura de alguma fonte de um mesmo local jorra água doce e água amarga? Então como que nesses 3 templos vão adorar a Deus, sendo que vai ter religiões pagãs, né? Então o que será feito? Eles vão tirar Cristo, né? Cristo não será bem-vindo lá. Vão colocar Deus, todos vão adorar a Deus, mas vão tirar Cristo. Mas nós sabemos que não tem como ir ao Pai sem o Filho, né? Bem, e é feito alguns acordos, o acordo de Abraão, e a Bíblia diz, quando dizer paz e segurança, sobreverá repentina destruição. E é onde o irmão pastor Antônio deu lá no Salmo 16, né? Versículo 4, lá diz: aqueles que se apressam a buscar outro Deus, se virá maior destruição. Amém? Então, gostaria que os irmãos se atentassem a isso, porque se você for olhar o período da reforma, né, o inimigo de Cristo sempre
fez de tudo para destruir a Bíblia. E Deus sempre levantou homens para preservar esse livro aqui, a palavra santa dele, né? De Gênesis a Apocalipse. Deus levantou homens. Se você pegar a história, essa Bíblia que eu tenho aqui em James, o rei James, ele foi criado, né, desde criança para ministrar a palavra. Ele aprendia desde criança. E na época ele não gostava da versão que ele tinha da Bíblia. Então ele mesmo supervisionou e foi feito a Bíblia King James, que foi traduzida direto do aramaico, né? Porém, o que acontece hoje? Muitos dizem que a Bíblia vai desaparecer, vai ser queimada, só que Satanás ele já fez isso, tentou fazer isso, né? No passado ele não conseguiu. Então eu estou vendo o que ele vai fazer. Vai acrescentar, né? Tem aparecido aí livros antigos, que é tipo como apócrifos, porém eu estou vendo pessoas que tinham muitos anos de igreja, às vezes 10, 20 anos, que abandonou só a Bíblia, ele está indo para o lado dos livros apócrifos. Ou seja, essa contaminação com o mundo na igreja de Laodiceia atual já está acontecendo, né? O inimigo já vem trabalhando em cima disso. Porém, qual que é o divisor de águas? Nós temos a palavra e Cristo, né? E o que Cristo tem nos dizer sobre isso? Queria pegar aqui em Mateus 7. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecerei. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então não tem como, né, adorarem a Deus tirando o Filho. Não tem como ir ao Pai sem o Filho. Então qual Deus que eles vão adorar lá? Nós sabemos que o Deus desse mundo é o diabo, né? O Deus desse mundo é o diabo. E eu percebi que hoje em dia a música é um instrumento fundamental. O irmão mora lá perto de mim, sabe que os bares lá onde se reúne pessoas para beber, etc., sempre tem o que lá? Música, né? Sempre tem a música. E eu percebi que a música dita pop hoje em dia, ela está repleta de satanismo. E teve recentemente um evento aí, que estava tendo um show, né? E nesse show repleto de satanismo, simbolismo, morreram 8 pessoas nesse show, né? E eu queria deixar um questionamento para o irmão. Essas 8 pessoas, elas eram ateus? Será que elas acreditavam em Deus? Você sair perguntando hoje em dia na rua se as pessoas acreditam em Deus, de 10, 9 vai dizer que sim, né? E por que sobreveio esse mal? Se elas acreditam em Deus, por que sobreveio esse mal? Né? Esse mal sobreveio por quê? Se você estudar, como eu falei, o período da Reforma, pessoas foram queimadas, famílias, teve muito derramar de sangue só para preservar a Bíblia, né? E hoje em dia eu vejo muitos andando por aí, coloca a Bíblia debaixo do braço, sai andando. Muitos não querem ler. Nosso acesso é fácil. Se você não tiver condições de comprar uma Bíblia, você pode instalar no celular. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Só que naquela época, essa Bíblia mesmo, quando o rei James fez, ficou muito caro. As pessoas comuns não tinham condições de comprar uma Bíblia. Era comum as famílias entre si se reunirem, a juntar um dinheiro para comprar algumas páginas ou até alugar. Hoje em dia a palavra de Deus ela tem sido esquecida, né? Igual o Papa fez, né? Colocou Cristo lá crucificado na cruz, abaixo do homem, na escuridão. Isso representa a igreja de hoje, né? Que a igreja, nós sabemos que não são os templos, mas são as pessoas.
E todas as pessoas, querendo ou não, são imagem e semelhança de Deus, são templo do Espírito de Deus. Então o homem vem abandonando a palavra santa de Deus. Tá bem?